Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. O papo agora é o Cariocão 2022, oitava rodada. Oitava rodada essa que já foi quase toda concluída. Só não foi concluída porque falta um jogo. E esse jogo será realizado nesta quarta-feira, dia 23 de fevereiro, o clássico entre Botafogo e Flamengo. Depois de terminar esse jogo, a oitava rodada estará encerrada. Porém, de cara, a gente já diz aqui, já está definido. Depois, eu não me lembro há quanto tempo tem que os quatro ditos grandes do Campeonato Carioca chegam às semifinais. Não lembro. Ano passado não teve, ano retrasado não teve. Sempre alguém ficava pelo caminho. Teve um ano que foi ano passado que Vasco e Botafogo ficaram fora, tiveram que disputar lá um torneio da Taça Rio, sei lá, que ficou entre o quinto e o oitavo. Não me lembro. Mas dessa vez já está definido que os quatro grandes estarão nas semifinais. Não sei se é porque os grandes estão mais fortes ou porque os pequenos ficaram mais fracos. Porque só para olhar a dupla Flamengo e Botafogo, que hoje tem os mesmos números de pontos, 16 pontos, tem o dobro de pontos do quinto colocado, que é o Resende. Ou seja, tem uma disparidade neste campeonato carioca muito grande. A impressão que dá é que os pequenos se enfraqueceram um pouco mais. Não estou desmerecendo aqui os grandes, não é isso. Mas o Vasco, que está na Série B, contratou 16, 17, 18 jogadores, está montando um time em cima do campeonato carioca. O Botafogo está tentando se fortalecer aí com peça, com jogadores que ficaram da Série B para a Série A, tentando contratar, esperando aí o novo investidor, o Dexter, que vai assinar, vai estar no Engenhão para acompanhar Botafogo e Flamengo, vai assinar aí o contrato, já está falando um monte de contratações, coisa e tal, mas também está tentando se arrumar. E o Campeonato Carioca é esse campeonato para se arrumar. O Vasco está tentando se arrumar para a Série B, o Botafogo tentando se arrumar para a Série A, o Flamengo tentando se arrumar para a temporada, porque contratou um treinador novo, mudou basicamente quase tudo, forma do Flamengo jogar, alguns jogadores que eram titulares para a Fla-Mimimi, né? A Fla-Mimimi que está crescendo, a Fla-Mimimi, porque inclusive a Fla-Mimimi hoje tem torcedores de torcida organizada, presidente de torcida organizada, que faz parte da Fla-Mimimi. Esses caras estão de sacanagem, só podem estar. E o Flamengo está fazendo a sua pré-temporada, e tem que fazer mesmo a pré-temporada dentro do Cariocão. E o Fluminense está fazendo a mesma coisa, a pré-temporada dentro do Cariocão. Só que o Fluminense tem um problema a mais que o Flamengo, Botafogo e Vasco. O Fluminense já joga pela Libertadores, pela Libertadores. Se eu não estiver enganado, joga hoje, dia 22, contra o Milionários. Ou seja, o Campeonato Carioca é pré-temporada. O torcedor mimizento da Vasco mimimi, da Botafogo mimimi, do Fluminense mimimi, do Flamengo mimimi, que todas as torcidas têm os mimizentos, bom, ele não quer o melhor para o seu time. Esses torcedores mimimi dos quatro grandes clubes, se não entenderem que o Campeonato Carioca é pré-temporada, irmão, vai torcer para outro time, porque você vai atrapalhar o teu time. Essa é a verdade. E os quatro estão fazendo isso. Levando em consideração que os quatro grandes estão em pré-temporada e estão para encontrar o melhor time para a temporada, na minha opinião, os pequenos aqui do Rio é que ficaram mais fracos. Os pequenos aqui do Rio que ficaram mais fracos. Você vê alguns clubes que vão iniciar já a Copa do Brasil, Nova Iguaçu, a Portuguesa.
Tem o Maricá que tá na Copa do Brasil e nem no Campeonato Carioca tá. Estranho, o negócio do Maricá ali é meio, né? Então, os 4 já estão classificados. Já estão classificados para as semifinais. Vai definir quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo. É para definir ali qual é o melhor chaveamento. Dentro desse ponto de vista, o Fluminense tem um problema que é a Libertadores, né? Tem esse problema que é a Libertadores. O Vasco tem a Copa do Brasil, que joga também a Copa do Brasil. Ou seja, então algumas coisas vão se definir nessa reta final de Campeonato Carioca. Mas, para terminar a 8ª rodada, teremos o clássico Botafogo e Flamengo. Nesta quarta-feira, às 8 horas da noite. Neste momento, o Flamengo é o terceiro colocado com 16 pontos e 7 jogos. E o Botafogo, também com os mesmos 16 pontos, também com 7 jogos, é o quarto lugar. A diferença do Flamengo para o Botafogo é o saldo de gols. Só porque as campanhas são exatamente iguais. 5 vitórias, 1 derrota e 1 empate. É exatamente igual às campanhas de Flamengo e Botafogo. E eles se enfrentam e vai decidir agora quem fica na terceira, na quarta colocação. E, na verdade, dependendo do que aconteça, o vencedor passa o segundo colocado, que é o Vasco. O Vasco tem 19 pontos. Tem 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Quem ganhar, se tiver um vencedor de Botafogo e Flamengo, ele também vai aos mesmos 19 pontos, vai ficar também com 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A diferença vai ser o saldo de gols. Hoje o saldo de gols do Vasco é de 8. O saldo de gols do Botafogo é de 7. E o saldo do Flamengo é de 10. Então, se o Flamengo ganhar, ganhou. O Flamengo automaticamente passa o Vasco, porque já tem o saldo melhor do que o Vasco. O Botafogo, se ganhar, supomos que o Botafogo ganhe de 1-0, ele vai ficar com o mesmo número no saldo de gols, de 8. Vai ficar com 14 gols pró, 6 gols contra, aí com saldo de 8. Não sei se for pelo confronto, né? Confronto direto, o Botafogo ganhou do Vasco. Acho que na penúltima rodada, se eu não estiver enganado. Não. Aqui. Na rodada número 6, o Botafogo ganhou. Se for confronto, o Botafogo passa o Vasco e assume a segunda colocação. Se for gols pró, aí não. Aí o Botafogo vai ter que fazer 2 gols para empatar com o Vasco. Aí no confronto direto o Botafogo ganha. Mas a tendência é que se tivermos um vencedor do jogo Botafogo e Flamengo, esse vencedor tem tudo para assumir a segunda colocação e ficar a 2 pontos do Fluminense. 2 pontos do Fluminense. Para a gente continuar aqui o nosso bate-papo, vou pedir a você, meu amigo torcedor do Botafogo e do Flamengo, peço a você que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é 022 9922 54512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul, beleza? Então vamos lá. Então, pode chegar, ganhando vai chegar aos 19 pontos. Vai ficar a 2 pontos do Fluminense. O Fluminense não tem, o Fluminense ainda tem um clássico. O Fluminense jogou contra o Flamengo e contra o Botafogo e ganhou. E falta para o Fluminense o clássico contra o Vasco. Tem um clássico contra o Vasco que é no sábado. No sábado. Só que o Fluminense tem hoje a primeira partida da Libertadores, da pré-Libertadores.
E na terça-feira que vem, o Fluminense joga de novo em casa contra o Milionários a partida de volta, que define se o Fluminense avança na Libertadores ou não. Eu acho que independente do resultado, a não ser que o Fluminense goleie o Milionários por 6-0, 5-0. Se golear, vai ficar muito bem encaminhada a classificação na Libertadores. Acredito que o Fluminense vai com o time principal para esse clássico contra o Vasco. Agora, se não golear, é óbvio que o Abel vai poupar o time no clássico. Vai poupar o time no clássico. Porque na terça-feira tem um jogo contra o Milionários, um jogo importante da Libertadores. Então a tendência normal, não sei se o Fluminense vai golear, seria bom que goleasse, né? Que aí teríamos o time principal do Fluminense contra o Vasco, mas eu vi alguns jogos do Milionário, o time do Milionário não é essa moleza, principalmente jogando em casa. Então, não acredito muito em goleada, tá? Então, a tendência é que o Fluminense vá para esse clássico contra o Vasco com um time muito mexido. Aí é que está a oportunidade do vencedor do jogo de hoje, do jogo de quarta-feira entre Botafogo e Flamengo, ultrapassar o Fluminense na próxima rodada. Por quê? Se o Botafogo ganha, vai aos 19 pontos. O Fluminense perde para o Vasco. O Vasco vai aos 21. E o Botafogo ganha, o Botafogo vira líder. Vira líder. A mesma coisa é o Flamengo. A mesma coisa é o Flamengo. Porque o time do Fluminense tem 10 gols e 2 contra. Tem um saldo de 8. A tendência é que até lá, tanto o Botafogo quanto o Flamengo passe. Então, esse jogo Botafogo e Flamengo é de suma importância para os dois, porque pode definir o segundo colocado, né? O que define quem ganhar vai à segunda colocação, e pode fazer com que esse vencedor do clássico, Botafogo e Flamengo, na próxima rodada, assuma a liderança. Então, irmão, jogo Botafogo e Flamengo é muito, mas muito importante. E o perdedor, a tendência é que dificilmente consiga chegar na primeira colocação. Dificilmente consiga chegar na primeira colocação. O Flamengo e o Botafogo fazem... O Botafogo faz o seu terceiro clássico. O Botafogo ganhou um e perdeu o outro. Perdeu para o Fluminense e ganhou do Vasco. O Flamengo está fazendo o seu segundo clássico. O Flamengo ainda tem mais o clássico contra o Vasco da Gama. Contra o Vasco da Gama. O Botafogo não tem mais clássicos. O Botafogo não tem mais clássicos. Ou seja, o Botafogo ganhando, depois não tem mais clássicos. Levando em consideração os times, pode fazer os pontos que precisa e ficar na primeira colocação no primeiro turno. O Flamengo não. Ainda vai ter um clássico contra o Vasco da Gama. Então, Botafogo e Flamengo. O empate, olhando para o título simbólico do primeiro turno, o empate é ruim para os dois. A derrota é horrível. Não é que não vai se classificar. Classificados já estão. A gente está falando de título do simbólico primeiro turno. Então, a vitória é fundamental. Bom, campanhas completamente iguais. Botafogo joga em casa, mandante. Tem aí uma forma de jogar. O Ederson foi mandado embora. Está ali o Lúcio Flávio comandando. Parece, não sei, estou olhando aqui as entrevistas, os comentários. Parece que o treinador português Luiz Castro, né? Que até o Corinthians parece que queria. Acho que o Dexter deve estar entrando no... Acho não, com certeza está entrando no circuito e deve ter conversado com o Luiz Castro. Falou, pô, tu vai lá pro Corinthians, tá bem endividado, estão metendo os pés pelas mãos, vem pra cá, que eu vou montar um time forte. Aí já começaram a falar de Cavani, Cebolinha, pá, coisa e tal. Sim,
A torcida do Botafogo é uma torcida muito ciente, muito consciente. A torcida do Botafogo não tem muito mimizento, graças a Deus. Sabe que o Dexter está chegando, mas ele não vai chegar aqui, vai contratar 20 jogadores de primeira linha do nível europeu e vai botar no time. Não é isso que vai acontecer. Todo mundo sabe que não é isso que vai acontecer. Para montar um time para disputar título aqui no Brasil, não é uma hora para outra. Aos poucos. Isso aconteceu com o Flamengo, isso aconteceu com o Atlético Mineiro, isso aconteceu com o Palmeiras. Não, vou contratar 30 jogadores, vou pegar os melhores do Real Madrid, os melhores do Barcelona, os melhores do Bayern de Munique, os melhores do Manchester City. Ele não vai fazer isso. Até porque ele não tem dinheiro para fazer isso. Beleza? Ele é milionário. Tá, ele não tem dinheiro para fazer isso. Pega esses caras. Então ele vai contratar muito bons jogadores. Mas mesmo assim, leva um tempo. Não é de uma hora para outra. Mas tem que começar a contratar. Se quer, porque ele é investidor. Ele quer lucro. Ele quer lucro. O Dexter quer lucro. E ele tem algumas opções para conseguir esse lucro. Além disso, além dele querer lucro, ele tem que amortizar a dívida bilionária que o Botafogo tem. Então ele pode pensar o seguinte: invisto, monto um time forte para tentar ganhar os principais campeonatos. Mas, no mínimo, ficar sempre ali em cima, que o dinheiro, as premiações são grandes, e eu vou estar disputando os principais campeonatos. Brigando, pelo menos brigar na parte de cima, não necessariamente ganhar. Aí é um recado para Flá Mimimi e para alguns mimizentos do Botafogo, não necessariamente ganhar o campeonato quer dizer que está tudo certo. E se perder um campeonato, está tudo errado. Não é assim. Não é assim. É aos poucos. Aos poucos, o Botafogo pode conseguir o que tanto almeja. Que é sempre estar brigando no topo. Porém, o jogo não tem nada disso. Não tem Cavani, não tem Luiz Castro, não tem Dexter. Vai estar até lá, mas acompanhando só. O Botafogo vai com um time que tem a mesma campanha da do Flamengo. Óbvio que clássico é sempre clássico. Ninguém quer perder. O Botafogo vai entrar com muita disposição, vai entrar para ganhar, mas hoje, se você botar no papel, time por time, o time do Flamengo é melhor. O time do Flamengo fez um jogo contra o Atlético Mineiro que foi um jogaço. E ali deu para mostrar a força que o time do Flamengo está voltando a construir. O Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro nos pênaltis. Eu tenho que lembrar isso. Foi nos pênaltis depois de ter batido 200 pênaltis cada um. No campo. Teve variações, do Flamengo foi melhor, o Atlético foi melhor, foi um jogaço. E só para lembrar, a torcida mimizenta do Flamengo, as torcidas organizadas, algumas mimizentas do Flamengo. Teve até um cara aqui, acho que a presidente de uma torcida falou: quero ver se eles vão ter culhão para vir falar com a gente aqui, vamos desenrolar no papo. Desenrolar no papo, não tem que desenrolar no papo porra nenhuma. Tem que desenrolar no papo porra nenhuma. Não tem que dar satisfação para a torcida de porra nenhuma. O time do Flamengo está fazendo uma pré-temporada. Quem presidente de torcida organizada pensa que é? O tanto que, quando a torcida organizada pediu para tirar o Rogério Ceni para botar o Renato Gaúcho, e o Renato Gaúcho foi pior do que o Rogério Ceni, ninguém da diretoria foi cobrar esses presidentes de torcida organizada. Esses presidentes de torcida organizada tinha que meter a cara e falar assim: pô, gente, a gente errou. A gente queria que o Rogério Ceni saísse e contratasse o Renato, e o Renato foi pior do que o Rogério Ceni. Mas ninguém de torcida organizada meteu a cara. Agora, quero ver se vai ter culhão. Irmão, torcida organizada. Se roncar muito, começar a fazer merda, formação de quadrilha, irmão. Formação de quadrilha. Igual tem uma porrada de torcida aí, de membro de torcida, envolvido com parada errada. Que vira e mexe, a polícia tá investigando e tá agarrando um monte. Já vimos isso no Rio, porra, em São Paulo, mas isso é culpa da diretoria. Eu entendo as torcidas, qualquer torcida, ficar chateado quando o time perde. Agora, porra, chamar o time do Flamengo de pipoqueiro porque perdeu depois de 500 pênaltis.
Um pênalti, pipoqueiro, esse time, ah, porra, vai pra merda, irmão. Vão pra merda vocês, a Flá e Mimi. É a mesma coisa se fosse o Botafogo. Montou um time forte pra caralho, jogou um partidaço, empatou com o melhor time do Brasil no momento com o Atlético Mineiro, aí nos pênaltis perde, ah, pipoqueiro. Ah, porra, não fode. Esses Flá e Mimi, hoje geração de merda. Que porra, pelo amor de Deus, irmão. Então, são chato pra caralho. Então, o Botafogo vai enfrentar um time que está se reconstruindo, mais ou menos igual o Botafogo, está se reconstruindo. O Botafogo, tanto que as coisas não estavam tão bem no Botafogo que o treinador saiu, se estivesse tão bem não estava assim, mas a campanha é a mesma da do Flamengo. Time por time, é óbvio que o time do Flamengo tem melhores peças, isso ninguém pode negar. O torcedor do Botafogo não pode ficar de babaquice também. Ah, não é? Lógico que é. Se você botar peças por peças, tem um ataque muito forte, tem um time muito forte, mas está ainda procurando o melhor time. Está procurando entrosamento. Mas mostrou no jogo contra o Galo que é um time muito forte. Então, o clássico são de dois times que têm a campanha exatamente igual. A diferença é o saldo de gols. Um time que já tem um treinador, já há um mês um pouquinho, que começou do zero, iniciando um trabalho, que é o Flamengo, e o Botafogo que ainda não sabe. Tá ali com o Lúcio Flávio, mas não sabe, tá esperando um treinador. Mas vai mais ou menos numa base que tinha com o Edson. É um jogo parelho, um jogo equilibrado, aonde, dentro do jogo, que a gente vai ver realmente quem é melhor. Antes de começar o jogo, o time do Flamengo é realmente melhor. Peças por peças é melhor. Mas o Botafogo tem bons jogadores. O Botafogo vai correr mais do que correu contra todos os outros que o Botafogo jogou até hoje. Nessa temporada, o Botafogo vai correr mais. Porque sabe que o time do Flamengo tem muita qualidade. Se não correr e der espaço, vai tomar um saco. Então o Botafogo vai ter que correr muito. Sabe disso? Isso não é menosprezo. E o Flamengo sabe que pagando o Botafogo também vai ter que correr muito. Que só com a qualidade técnica não vai ganhar do Botafogo. Então vão ser dois times que vão ter que correr muito se quiserem ganhar. Vão ter que correr muito se quiserem ganhar. E aí, a qualidade individual de um ou de outro pode fazer a diferença. Pode fazer diferença. Não acredito, essa é a opinião minha, não acredito que o Botafogo vá fazer um jogo aberto com o Flamengo. Lá e cá, de trocação. Como foi Atlético e Flamengo. Eu não acredito que o Botafogo vá fazer esse jogo de trocação. Não acredito. Mas, para quem vai assistir, se for um jogo de trocação, vai ser excelente. Mas eu não acredito. Eu acredito que o Botafogo possa até pressionar um pouco, mas com o passar do jogo, o Botafogo vai tentar explorar um pouco mais o contra-ataque, porque com a bola no pé, o time do Flamengo tem mais qualidade. Então, é esperar para ver, mas não acredito que tenhamos muita trocação. Acredito com o Flamengo mais propositivo, com mais posse de bola, porque é característica, e o Botafogo mais atrás, mais no reativo. Que seja um bom jogo e que vença o melhor. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!